Chegamos em outubro, chegamos no Halloween e o Telefone Preto, meu amigo, o Telefone Preto tá de volta. Um dos filmes de terror mais maneiros que teve, mas tem continuação, né? Eu não sei, sinceramente, certas continuações deveriam ser proibidas. Porque o primeiro filme é tão bom, que não deveria continuar. Mas fizeram. Jonah Hill, filho do seu Stephen King, trazendo o roteiro de volta pra essa história. História do Telefone Preto, Ethan Hawke, assassino das máscaras, maluco. Máscaras feitas por Tom Savini. E a gente tem o Finney e a Gwen. Agora eles já tão grandes, tipo Stranger Things, né? O tempo passa, o filme era bacana com as crianças pequenininhas, mas agora já tão grandes. O Finney tá fuma maconha o filme inteiro. Como é que fuma maconha o filme inteiro, meu amigo? Sinceramente, eu achei, assistindo o primeiro filme de novo, e ele ia se tornar jogador de beisebol. O braço do moleque era um canhão no primeiro filme. Eu achei que esse filme fosse ter beisebol também, mas não tem. O moleque tá traumatizado com tudo que aconteceu com ele. Agora ele sabe brigar, sabe bater nos outros na escola. Ele ficou famoso, né? Ele ficou famoso porque matou o serial killer. Todo mundo quer puxar briga com ele. E a Gwen continua tendo os sonhos. Porque agora umas coisas diferentes. Ela sonha, vê o telefone tocando, ela volta lá pra aquela casa onde tá o telefone, começa a escutar a mãe dela falando com ela por esse telefone. Aí vai conversar com o pai, que tá mais calminho nesse filme, né? Parou de beber, tá mais tranquilo. O pai era bastante nervoso na primeira história. O pai fala, olha só, a sua mãe foi lá pra esse campo. Um acampamento cristão. Sua mãe teve lá nesse acampamento. Antes da gente casar, antes de ter vocês, então a gente começa a ter essa referência da mãe que se matou, né? Que a gente sabe que a mãe se matou no primeiro filme. Daí o Finney e a Gwen, junto com o Robin, que é o irmão do mexicano, o irmão do moleque mexicano do primeiro filme, uma das cenas mais motivacionais. Ó, Finney, olha só, tu enche o telefone de terra e vamos treinar. 2 pra frente, 2 pra trás e bate com o telefone. 2 pra frente, 2 pra trás e bate com o telefone. Essa, cara, é uma das cenas mais motivacionais, sabe, desse primeiro filme, Telefone Preto, que não tem nesse. Tem o irmão. Tem o irmão dele, mexicano também, que gosta da Gwen. Pra ter ingresso pra ela pro show do Duran Duran. Eu achei que fosse ter Duran Duran. Achei até que fosse tocar Duran Duran nesse filme, só que não toca. Ele gosta dela e tal, e ele vai junto com eles lá pra esse acampamento, lá nas montanhas. Não é muito longe da casa deles, não. Eles vão pra lá pra investigar isso. O que tá acontecendo lá? Quando eles chegam lá, eles já descobrem que crianças morreram nesse campo. Crianças desapareceram lá, mas foram em épocas anteriores, passadas. E a Gwen começa a ter sonho, começa a ter vários sonhos. Aquela imagem granulada, câmera granulada que a gente via no primeiro filme, eles utilizavam para explicar as histórias das crianças. Aqui nesse filme acaba sendo granular demais. Vários sonhos que a Gwen tem, então o filme acaba tendo que usar mais essa câmera granulada que foi usada no primeiro filme. Sinceramente, eu acho que fica exagerado demais na história. A gente tem que conhecer outros personagens, né? O primeiro filme não precisava de grande elenco. A gente tem Damian Birt, que é o gerente ali desse acampamento, a filha dele. Tem um casal religioso ali que também trabalha nesse acampamento. A Gwen tá mais desbocada. A Gwen tá bem mais desbocada. Ela já era uma menina desbocada no primeiro filme, ficava esculachando os polícias. Nesse filme ela fica esculachando o casal religioso, que já olha pra ela, essa menina com esses sonhos. Quando tem a cena mais braba ali, o Ethan Hawke faz a garota levitar. Levanta, aquela levitada, famosa levitada satânica dos filmes de terror. A religiosa fica desesperada e a Gwen começa a esculachar ela mais e mais ainda, porque a menina saca da Bíblia, conhece a Bíblia e esculacha os outros. Ou seja, o filme precisa de mais personagens, entendeu? O primeiro filme ele era simples, trabalhava com psicologia, trabalhava com espiritualidade, uma coisa bem mais motivacional, sabe? A sobrevivência do Finn ali dentro, as crianças mortas falando com ele pra ajudar ele a sobreviver ali dentro. Esse filme a gente não tem. O que a gente tem? O maluco do Ethan Hawke, que dá um nome pra ele. Nesse acampamento todo mundo tinha apelido, né? E o apelido dele era Wild Bill. Mas ele mesmo fala ali no telefone, meu nome não é Bill, meu nome não é Bill. Então o que a gente tem? O personagem do Ethan Hawke, com as máscaras ali variando na cara dele. Cada hora aparece com um pedacinho de máscara diferente, uma cara mais deformada, um cabelo mais desgranhado ali. A gente tem a vingança dele. Porque esses assassinatos já tinham acontecido lá. Ele não tá lá matando crianças. As crianças já tinham morrido anteriormente. Ele tinha matado essas crianças lá no campo. Ele morre, o Finn mata ele. De alguma forma, ele se prende lá. O filme toda hora fala disso. A Gwen fala disso. A gente tem que achar essas crianças que morreram aqui. Achar os corpos das crianças que estão no gelo. Todas as crianças estão ali no gelo. Porque aí vai acabar com o poder. O poder lá do maldito, o assassino, o sequestrador do Ethan Hawke. Uma coisa bastante Fred Krueger, né, cara? Ou seja, o filme ele sai de uma coisa que era simples, uma história de sequestrador, uma história de criança presa no porão, com pontos de espiritualidade pra gente, pra um filme totalmente sobrenatural. Um filme totalmente Hora do Pesadelo sobrenatural. O Ethan Hawke tem o poder de entrar no sonho, ele entra no sonho da Gwen, fica falando toda hora com ela, ó.
se você morrer aqui no sonho, será que você morre de verdade? Aí corta o braço dela, ela acorda com o braço cortado, bate nela, ela acorda machucada. A Gwen tem muito mais protagonismo, parece que o Finn fica só fumando maconha o filme todo. O Finn, literalmente, nesse filme, ele deveria estar jogando beisebol, que o braço do moleque é um canhão, mas não tá. Não tem beisebol nessa história. O Finn fica fumando maconha o tempo todo e o protagonismo fica bem maior em cima da irmã dele. Com os sonhos, as imagens granuladas ali, e eles descobrirem aonde que estão essas crianças ali no gelo, as crianças mortas no gelo. Continuação, né, cara? Continuações de histórias. Tem que explicar mais. Acaba que tem que explicar mais. Questão da mãe. Questão da mãe, que era um trauma, o pai é traumatizado porque a mãe se matou, suicídio. Isso é explicado. A mãe trabalhou lá nesse acampamento religioso. Ela conheceu esse Wild Bill, tem a foto dela lá, a equipe do acampamento. Ou seja, o seu Wild Bill, o seu Ethan Hawke, assassino maluco das máscaras, o sequestrador das máscaras, ele mata a mãe. Porque a mãe, nos sonhos, tendo os sonhos, ela descobre que o Wild Bill estava matando lá, estava matando criança. O primeiro garotinho. A gente tem a cena do garoto do entregador de jornal. Essa cena do entregador de jornal, que é toda granulada também, aparece nessa história. Esse foi o primeiro garoto que ele matou. E ela vai lá, ela descobre o garoto. O Ethan Hawke vai lá e mata ela. Como se ela tivesse se matado. Deixa ela enforcada na casa. Ou seja, explicação pra gente. Coisa que não se explicava na primeira história. Esse filme tem que ter uma carga maior de explicação. Já é uma coisa que tira o peso da cabeça do pai, né? O pai todo traumatizado, que a mãe se matou, ficava reclamando da menina, que ela tinha os mesmos sonhos da mãe, falou, filha, você vai ficar maluca igual tua mãe, e não foi nada disso. Não foi nada disso, foi o assassino da máscara, maldito, das máscaras de pecinha, que matou a mãe. Jeremy Davis, eu gosto dele, aqui ele tá mais calmo, não é aquele pai que bebe, que bate nas crianças de cinto, a gente não tem essa questão da violência familiar. O primeiro filme trazia muitos elementos pra gente, cara. A questão da violência familiar, psicologia do garoto ali preso, as crianças tendo que explicar pra ele o comportamento que ele deveria ter pra não dar ruim ali dentro do porão. Tem mais psicologia, uma questão mais motivacional. Cara, o primeiro filme, você é tenso o tempo todo. Você não consegue parar de olhar ele o tempo todo. Esse filme tem muita conversinha. Tem muitos momentos assim de papo que não leva muito pra lugar nenhum. Dá pra você sair no banheiro, comprar uma pipoca, comprar um refrigerante e voltar, que continua na mesma coisa. Ele acaba sendo mais longo e mais arrastado do que o primeiro. Ele tem a necessidade de ser mais sangrento do que o primeiro filme. No primeiro filme a gente tinha a questão das crianças mortas ali dentro, elas apareciam, as imagens dela machucadas ali, mas a violência, o sangue, o cortar as pessoas, você não tinha isso na primeira história. Esse filme tem mais necessidade disso. Ele tem mais necessidade de mostrar pra gente o espírito do mascarado ali cortando a Gwen, as imagens dele pegando no machado, em cima das crianças ali. Ele precisa disso, coisa que o primeiro filme não precisava. Precisava ser violento e sangrento pra passar o medo e a tensão. Cara, é um filme, é uma hora do pesadelo. Uma trilha sonora mais legal, utilizando uma câmera granulada. O primeiro filme teve essa câmera granulada, que ela é interessante, mas aqui ele precisa bem mais granular pra gente, com várias e várias cenas. O protagonismo é muito mais da Gwen, da irmã, do que o Finn, o irmão da história. Ele tem mais humor, ele tem mais piadas. A Gwen, a menina, tem uma pretendente, a namorada. O Finn tá fumando maconha ali. Então eles têm umas cenas que são mais engraçadas do que o primeiro. O primeiro acaba que não tinha tanto humor. Assim, não vejo a necessidade de ter humor nessa história. Sinceramente, Telefone Preto 2, abrindo os filmes de terror do Halloween que estão chegando por aí. Bom Halloween pra vocês, feliz Halloween, tá? Mas eu acho que vale mais ver o primeiro, tá? Vale bem mais ver o primeiro, assiste em casa o primeiro. Talvez até nem valha gastar ingresso com esse filme não. Esse Telefone Preto 2 não valha muito o ingresso de vocês. Um elenco maior, né? Necessidade de um elenco mais inflado. Ariana Rivas é a Mustang, lá trabalha no acampamento. Tem um casal religioso, fica reclamando da Gwen, falando que a menina tá possuída o tempo todo. Miguel Moura, o pretendente, a namorado da Gwen ali, questão engraçada, ela vai meio que dormir junto com ele ali no acampamento. Ou seja, cara, a gente perde elementos. O primeiro Telefone Preto eram muito bons, sabe? Mas muito bons, e não tem nessa história. O que a gente tem são os dois irmãos sendo atentados de novo. Tem um telefone ali. O telefone, ele fica ponto. O telefone nem é a questão mais importante da história. O primeiro filme, o telefone ficava avisando o Finn ali do que ele tinha que fazer ali no porão para ele conseguir escapar. Esse aqui, o telefone, é só o momento que o espírito aparece. Primeiro o espírito ali do mascarado, depois a mãe ligando ali, falando com eles ali, falando mais com a Gwen. Que a última vez que o telefone toca, o Finn até fala, ó, é pra você, tá? O telefone preto aqui nem é pra mim nesse filme. O telefone preto é pra você. Então o telefone preto ele vai tocando pra dar essa presença maligna. A presença maligna ali. Ethan Hawke aparecendo atrás da cabine, perseguindo eles
tem esse poder de Fred Krueger, né? Quando a menina consegue dormir, ele consegue levitar ela, consegue cortar ela, consegue bater nela, consegue pegar as outras pessoas ali dentro, ele patinando no gelo. A câmera é boa, tá? A câmera é muito boa. O diretor consegue fazer uns enquadramentos bons. Ethan Hawke de máscara aí, patinando no gelo, de machado na mão. O filme precisa expandir, né, cara? Era um filme que, cara, o primeiro filme passava só num porãozinho. E na casa deles de volta, a irmã sonhando com as coisas ali, sonhando com os meninos que tinham morrido. Esse filme precisa de muito mais. Ele precisa de um acampamento nas montanhas, precisa de uma galera ali em volta do acampamento, criar outras vítimas ali. Apesar que não morre ninguém, não. As crianças que morreram, eu acho que elas nem ajudam tanto, né? Elas simplesmente pontuam ali um elemento que tem que ser buscado, os corpos dessas crianças, para poder acabar com o poder, né? O poder desse Wild Bill maluco. O mesmo diretor, tá? Scott Derrickson, roteiro de Jonah Hill, filho do seu Stephen King, é um moleque que sabe escrever bem. Só que aqui, cara, dá pra entender que é uma continuação. É um filme muito mais de produtor do que filme de roteirista. O primeiro filme era um filme de roteirista. Aqui é um filme de produtor, né? Vamos ganhar dinheiro com aquele negócio que deu dinheiro pra gente lá atrás. O Scott Derrickson na direção, a câmera dele é boa, sabe trabalhar bem a inserção do som ali, a inserção das músicas, música de Sônica. O mesmo trabalho sonoro e musical que a gente viu no primeiro filme. Boas músicas tocando. Na hora do terror, o som tem uma distorcida, tem uma coisa de Sônica, te deixa tenso na história. Seja um bom diretor de terror, um bom roteirista de terror. Mas só que aqui, cara, franquia, né? O negócio vira franquia, continuação. Os famosos caça-níqueis do Halloween. Telefone Preto é caça-níquel do Halloween. Talvez não valha o teu ingresso. Mason Thames, Madeleine McRae. Os irmãos, né? Agora estão maiores, estão mais crescidos. É um tom meio Stranger Things pra gente nessa história. Tem essa música de Sônica que toca, ela dá um tom Stranger Things pra gente. É um filme legal, ele não é um filme ruim. Talvez se essa história fosse contada sem estar amarrada ao primeiro filme, o roteiro é tão bem feito, tão bem colocadinho ali, que ela serviria. Ela super serviria, dois irmãos, uma irmã tem umas visões, olha, tem umas crianças que aconteceu um negócio lá, a nossa mãe se matou, a gente tem que descobrir isso, descobrir a verdade sobre o suicídio da nossa mãe, se ela se matou ou não. Talvez esse filme funcionasse melhor uma história isolada, se ela não fosse presa ao primeiro Telefone Preto. Cara, que eu repito pra vocês, é um filme que consegue trabalhar com vários elementos, uma coisa simples, cenário simples, elenco bem simples, elenco que não é inflado, um filme que trabalha com psicologia bem forte, assim, essa presa no porão e tendo que se comportar de uma forma correta para ela não se ferrar ali. Um filme que trata com maldade. Eu acho até que o personagem do Ethan Hawke, ele representa mais o mal, representa mais a ruindade no primeiro filme do que esse aqui, que lida com motivacional, né, cara? As crianças no telefone te ajudando. Fim, olha só, enche o telefone de terra, meu amigo, e vamos treinar. 2 pra trás, 1 pra frente e soco. 2 pra trás, 2 pra frente e soco. Uma motivacional. Mas tá aí, cara, tem continuação. Tem ganhar dinheiro nessa indústria hollywoodiana de filmes de terror para o Halloween. Temos um Telefone Preto 2 chegando aí. Talvez não valha totalmente o ingresso de vocês, mas é legal ver essa franquia de novo. As máscaras malucas do seu Ethan Hawke pra cá e pra cá, agora com superpoder de Fred Krueger em cima dele, meu amigo. É bacana a gente explicar a questão da mãe, que era um trauma em cima das crianças, o lance da mãe ter se matado. Isso é explicado melhor nessa história, sabe? Alivia um pouco essa família. Telefone Preto 2 chegando nos cinemas, abrindo os filmes de terror do Halloween. Inclusive, eu sou o Lex, tá? Se tocar o telefone na casa de vocês, umas vozes esquisitas, umas coisas esquisitas, conversa com a gente, liga pra gente, que a gente dá uma ligada antes, vocês atenderem esse telefone preto esquisito. A gente conversa com vocês, se inscreve aqui no canal, compartilha nossas ligações de telefone preto, compartilha com teus amigos e aperta aquele sinal, meu amigo, assassino maluco da van do Balão Preto, a gente avisa vocês. Beijo, tchau.